Então, bora analisar aqui uma partida do Herbert Fine contra o Bob Fischer. Dois grandes jogadores. O Herbert Fine já tinha uma história bem antiga no xadrez, tá? E o Bob Fischer, eu acho que ele tava com 20 anos. E vocês vão ver o quanto ele é genial. Eu vou tentar, essa análise ela vai ser bem rápida. Eu não vou mostrar variantes no meio do jogo, vou só mostrar o que foi feito mesmo, porque pra partida não ficar muito longa e pra gente poder visualizar mesmo só as questões principais que eu quero mostrar a vocês com essa partida, que são as questões de domínio de centro, desenvolvimento de peças, posicionamento, essas coisas assim, né? Então é isso, vamos lá. O Bob Fischer tá de brancas e o Herbert de pretas, tá? A partida começa com o peão em E4. O Bob Fischer vai fazer italiano, ele gostava bastante, principalmente nessa época. Mas enfim, as pretas respondem com o peão em E5, cavalo defende o peão, bispo em C4, italiana, né? Depois bispo em C5. E aqui é o Gambito Evans. Consiste nesse peãozinho mesmo. Ele tá oferecendo esse peão é um gambito, até todo gambito é assim. E esse ele oferece o peão o Fine responde capturando o peão. É a melhor resposta mesmo pro gambito. Depois Fischer joga em C3. Bispo em A5. E peão em D4. Vocês podem visualizar, né, que ele tá desenvolvendo as peças dele bonitinho. O cavalo dele tá no jogo, o bispo dele tá no jogo, o centro tá bem dominado, assim como foi ensinado nas outras aulas pra vocês. Aí peão toma e roque. Ele não tomou o peão. É bastante interessante que como o Bob Fischer aqui, ele prioriza colocar o rei em segurança e desenvolver mais assim o posicionamento dele no jogo do que as peças, né? E aí depois peão toma de novo. E aqui as pretas têm uma vantagem material. Ele tá com 3 peões a mais. Mas o gambito consiste nisso. Em troca de 3 peões a menos, o Bob Fischer tem uma ótima posição e um ataque muito forte, né? Então as brancas elas estão bastante ativas aqui no jogo. Agora a gente tem a dama aqui em B3, dando uma grande pressão aqui nesse peão de F7. Como eu disse, as brancas elas estão bastante agressivas, justamente é o troco, né, que se tem por ter menos material. Se você for perder seu material em questão de posicionamento, meu filho, você tem que tá dominando o jogo ali. E o Bob Fischer sabia o que ele estava fazendo. E aí, dama defendendo a casa de F7, como eu disse, que estava sendo atacada, dama defende. E cavalo toma o peão. Agora, aqui tá o erro do Fine. Porque, como eu falei, as brancas estão bastante ativas no jogo. Estão dominando o centro, estão com as peças desenvolvidas, estão forçando, estão tendo um ataque ali muito forte. A atenção do Fine deveria ser tentar maneirar esse ataque por enquanto, para só depois jogar esse cavalo aqui em F6. Ele deveria trocar aqui as peças, já que ele tá com vantagem material. Quando a gente tá com vantagem material, a gente tem que trocar peça. Então ele deveria ter tomado aqui o bispo em C3 e a dama ter capturado, para só depois ele jogar o cavalo. Mas ainda assim, a posição estaria difícil de jogar para ele e as brancas estariam em vantagem posicional. Mas era o ideal a ser feito, ele tentar maneirar um pouco aí esse ataque, trocar peça, esse ataque com as brancas, do que jogar esse cavalo aqui. E esse cavalo, assim, pros jogadores, esses jogos normalmente, se você comete um deslize, você perde o jogo. Né? São profissionais. Então, infelizmente, esse cavalo aí... Infelizmente não, porque o Bob Fischer é lindo. Mas esse cavalo aí foi um erro.
foi o erro do Fine. E o Bob Fischer vai castigar esse erro, né? Então ele vai com tudo. Se você me deixou ser agressivo, então eu vou ser agressivo. E aí ele coloca cavalo em D5, cavalo toma, peão toma, e cavalo, depois de cavalo por E5, cavalo toma em E5 e depois dama toma em E5. E essa dama aí, vocês podem visualizar, gente, que é uma dama muito perigosa. Imagina uma torre aqui, olha. É uma cravada, né? Só que não tá, por enquanto, isso não acontece porque o peão tá defendendo essa casa e etc. Só que é bastante perigoso essa posição do Fine aqui. Depois o Fischer joga bispo em B2, esse bispo aqui ele tá defendendo a torre, ele tá atacando a dama, ele tá mirando aqui nesse peão G7 e meio consequentemente assim, pendurando também aqui a torre. Tá fortíssimo esse bispo aí, tá? De novo, colocando o bispo no jogo. Vocês podem perceber o quanto o jogo do Fischer aqui tá bem aberto, tá bem desenvolvido. Ele tá dominando o jogo porque ele seguiu, né, os princípios. Agora, depois de dama G5, o Fischer joga H4. E esse H4 aqui é incrível, é genial, porque ele tá querendo desviar ali a atenção do Fine, para que a dama, ele tá dando, né? O Fischer é cheio dessas, ele mostra isso, né? Ele perdeu aqui 3 peões no início do jogo em troca de um bom posicionamento, então ele tá querendo desviar a atenção do adversário, fazendo com que ele capture esse peão, para que esse peão aqui que estava sendo defendido pela dama não seja mais defendido. Então ele vai capturar e agora esse peão está extremamente vulnerável. E aí bispo toma em G7. Aqui, assim, na minha opinião, as pretas já estão perdidas, né? O jogo continua agora, a torre atacando aqui o bispo. E aí a gente tem um lance maravilhoso do Fischer, que é torre de F na coluna de E. E cheque, né? Ele não pode capturar aqui. E aí, o que acontece? O Fine ele poderia capturar essa torre aqui em E, mas ele não faz isso. De novo, eu não vou mostrar a sequência do que seria, porque senão a aula fica muito longa, é só vocês pesquisarem depois dessa partida. Mas possivelmente criaria uma linha de mate, e o Fine percebeu isso, então ele jogou rei em D8. Aí, o próximo lance do Fischer é genial. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem adivinhar qual lance que ele fez aqui agora. Ele poderia jogar dama em B2 também seria um bom e provavelmente daria uma linha de mate depois. Mas o lance que o Bob Fischer fez, se você parou aí e tentou adivinhar, foi dama G3. Essa jogada dele é muito boa porque é o seguinte, se a dama capturar, né, se ela pegar aqui e capturar, a ideia desse jogo é, de novo, vocês podem perceber que o Fischer ele é cheio dessas, né, de entregar uma peça em troca de uma boa posição e de ganhar o jogo direto. Mas é uma distração. A ideia dele, ele é ótimo em fazer uma espécie de sacrifício, né? Se capturar aqui, é mate. E era essa a ideia do Fischer em colocar a dama aqui. Se a dama não capturasse, se fosse, ela não teria muito o que fazer também, né? Porque a posição tá perdida. Se a dama saísse pra cá, era mate do mesmo jeito. Não tinha muito o que fazer. E nessa posição aqui, o Fine ele desiste e abandona a partida. Porque, né, ele já visualizou que não tinha muito o que fazer. E desistiu porque não dá mais. Então é isso. São essas as consequências
de uma gafe, principalmente contra o Bob Fischer, mas espero que vocês tenham conseguido visualizar o quão importante é o domínio do centro, o desenvolvimento das peças, até mesmo se você tiver em desvantagem material, desde que você saiba aproveitar essa sua desvantagem e não demole, né? Você tem que se você quer ali sacrificar as suas peças, tem que ser por uma boa razão. Ele não poderia dar com o pé para trás em nenhum momento. Então é isso, até a próxima aula. Beijão!